Abre a sua Bíblia aí em Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então, surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos, admirados, exclamavam: como isso é possível? Estes homens são todos galileus, e no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Vamos parar por aí. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por Tua graça, Senhor. Obrigado porque nós temos acesso à Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus que está presente aqui no nosso meio e é possível sentir a Tua presença nesse lugar. Eu te peço, Pai, que para aqueles que ainda não estão entendendo, Pai, esse tempo, esse momento de culto e a presença do Senhor nesse lugar, que o Senhor quebrante o coração, Pai, e possa começar a falar e começar a se manifestar a cada um de nós aqui, porque se tem alguém que nós queremos encontrar, se tem alguém que nós queremos ouvir aqui nessa noite, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Por isso, Senhor, nós te damos liberdade, Pai. Nós te pedimos, fala conosco, Senhor, que a Tua voz seja ouvida e não a minha aqui nesse lugar, para que todos nós sejamos ministrados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Assim, Senhor, nós oramos e te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Muitos de nós já lemos e já falamos muito sobre esse texto. Eu já vivi muitos momentos na igreja em que se falava muito sobre avivamento, e não é uma exclusividade do tempo de agora. Agora se fala muito sobre avivamento, mas desde a minha adolescência eu lembro que nós já falávamos e já desejávamos o avivamento, desejávamos viver coisas espetaculares com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus. E quando eu leio esse texto, isso ainda mais aquece o meu coração, porque eu consigo ver a maneira tão preciosa como pela primeira vez aqueles homens foram cheios do Espírito Santo de Deus, cheios a ponto da galera, imagina pessoas de outros lugares do mundo que estavam ali, é como se fosse aqui. Imagina, pela primeira vez tinha franceses, italianos, americanos, japoneses. Imagina o Espírito Santo descer e cada um começar a falar nos idiomas que essas pessoas conseguiam entender, e as pessoas cheias do Espírito Santo, os discípulos cheios do Espírito Santo falando das maravilhas que Deus fez. Deve ter sido algo maravilhoso, maravilhoso. E todas as vezes então que eu leio esse texto, eu fico impactado com isso. Esses dias mesmo eu preguei essa mensagem, nós estávamos na vigília distrital, e eu estava lembrando que teve um momento na minha vida onde foi muito marcante uma experiência que eu vivi, porque eu estava num culto como esse, estava num encontro, e parecia que estava rolando algo, mas eu não estava inserido, sabe? Eu não estava sentindo tal. E aí eu lembro que eu comecei a falar com Deus: Senhor, o que está acontecendo? Fala comigo, Deus, começa a me mostrar o que está acontecendo.
E eu lembro que naquele dia, a gente sempre espera que o Senhor, que o Espírito Santo nos toque de uma maneira maravilhosa, de uma maneira sobrenatural. Principalmente a gente se amolda nos padrões, né? Se tem alguém que chora muito quando está sendo tocado pelo Espírito Santo, na minha cabeça eu penso que eu devo chorar também. E por aí vai, a gente vive dessa maneira. Só que aí naquele dia, Deus começou a falar comigo, e mais do que falar comigo, Deus começou a me confrontar. Olha que coisa doida, imagina você fala: Senhor, toca na minha vida, toca no meu coração. Aí Deus começa a falar com você, e fala assim: você está errado, você precisa mudar, você precisa... Eu falei: oh Deus, acho que não era bem assim que eu estava falando, mas tudo bem. Mas eu lembro que eu falava para Deus: Senhor, o que eu preciso fazer? O que precisa acontecer para que eu viva uma experiência tão maravilhosa como essa? E aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração de que a primeira coisa que eu deveria buscar era a presença de Deus. E eu não sei quantos se lembram, mas esse ano nós tivemos uma série de mensagens aqui falando sobre a presença de Deus, sobre nós valorizarmos a presença de Deus, sobre nós buscarmos a presença de Deus. Mas não tem como a gente pensar em presença de Deus e mais uma vez não olhar para esse texto, não olhar para o momento onde o Espírito Santo veio pela primeira vez sobre os homens. Não tem como. Mas eu confesso que eu comecei a desejar isso, comecei a orar por isso, e Deus continuou falando comigo e me instruindo sobre algumas coisas que são muito importantes, que a gente precisa entender. E é sobre essas coisas que eu quero falar com vocês, porque a verdade, gente, eu quero perguntar aqui: quantos aqui desejam, têm o desejo de verdade, de serem cheios do Espírito Santo de Deus? Se você tem o desejo de ser cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa entender algumas coisas que são importantes para a sua vida, e é sobre isso que eu quero compartilhar, porque a gente sabe que é o Espírito Santo que traz o avivamento que a gente tanto deseja. Mas quando a gente olha para esse texto de Atos, e mais do que para esse texto de Atos, quando a gente olha para a continuidade do livro de Atos e tudo que o Espírito Santo faz, a gente tem que saber de que há algumas responsabilidades que vêm junto com o poder de Deus. Às vezes a gente tem a mania de pensar de que o poder de Deus ele está disponível para a gente só para a gente ficar cheio. A gente às vezes clama, pede e acha que é só isso mesmo. Mas eu quero lembrar vocês que nem a graça de Jesus é assim. Quantos se lembram que eu preguei aqui, eu falei até do Homem-Aranha? Quantos se lembram disso? Falei assim, que o tio Ben um dia chegou para o Homem-Aranha e disse: Peter Parker, o seguinte, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a graça de Jesus, por exemplo, lá em Tito diz exatamente isso. Fala: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, a graça salvou a mim e a você. Aí ela diz o seguinte: mas ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas, à vida errada, e viver de maneira sensata, reta, justa e piedosa diante de Deus. Então, a graça de Deus, ela traz com ela uma responsabilidade. Agora você imagina o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, então, ele traz junto com ele uma grande responsabilidade. Já dizia o tio Ben: com grandes poderes vem... Eu já falei aqui hoje, dá para vocês falar direito, vai. Com grandes poderes vem... É isso aí. Então, gente, a gente precisa entender de que quando nós desejamos o Espírito Santo, quando nós clamamos pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos entender de que nós, quando pedimos, precisamos também assumir a responsabilidade de assumir o que junto com esse poder nós precisamos assumir. Quem entendeu isso que eu disse, levanta a mão. Eu vou repetir. Quando nós dizemos que queremos o Espírito Santo, a gente precisa também estar disposto a assumir a responsabilidade que vem junto com o poder do Espírito Santo. Então, quando a gente olha aqui, há duas responsabilidades principais que a gente precisa entender que vem junto com o poder do Espírito Santo. A primeira delas é a responsabilidade da santidade. Vira para quem está do seu lado e diz o seguinte: mano,
Fala assim: a responsabilidade da santidade. Agora você vai falar com a autoridade de pastor, tá? Você vai dizer o seguinte, vai falar assim: se você quer o poder do Espírito Santo... Não, peraí. Eu disse autoridade de pastor, gente. Você tem que encher o pulmão e falar com vontade, com força, tá? Fala assim para a pessoa, mas fala forte. Escolhe, se estiver sozinho é trio. Agora aqui, ó, trio. Fala todo mundo junto, tá bom? Fala com força. Fala assim: se você quer poder do Espírito Santo, você tem que assumir a responsabilidade da santidade. Ai. Quem lembra do Carlos Adriano? Ai. A última vez que eu falei com o pastor Carlos Adriano, aquele pastor, eu te amo, mas o pastor Carlos Adriano é doido, gente. Eu mandei uma mensagem para ele, eu estava viajando, ele falou assim: vou mostrar. Eu estou sem meu celular, não vou. Ele falou assim: ai, o irmão tá europeu. Ai, fogo puro, fogo santo. Falei: meu Deus. Mas, gente, por que é ai? Sabe por quê? Porque assumir responsabilidade de santidade, poder todo mundo quer. Mas viver a santidade, a gente já corta pelo menos uns 80% aí. Então, gente, eu vou dar um exemplo claro para vocês. Olha só. Eu não gosto de suco de uva. Pois é. Na ceia meu paladar muda. Na ceia eu tomo com vontade. Até porque, pastor, nós tomamos umas 30 ceias no domingo. Toma com os juniores, toma com o ID, toma no culto, toma no outro culto, e amém. Mas olha só, eu não gosto de suco de uva. Qual é o sentido de eu chegar num restaurante e pedir: me vê um suco de uva? Faz sentido isso? Não, por quê? Por quê? Uau! Olha que espiritual isso. Mas, gente, é a mesma coisa de quando nós pedimos algo para Deus que nós não estamos dispostos a gostar. É a mesma situação quando nós pedimos algo para Deus que nós não estamos dispostos a viver. Quando a gente olha para o Espírito Santo se derramando sobre os homens, e principalmente isso fica claro no livro de Atos, a gente vê de que o principal movimento que começa através do poder do Espírito Santo de Deus. Gente, olha só, todas as vezes que vem a irmã tirar foto aqui, eu saio zoado. Eu vou fazer uma pose aqui, você capricha, tá? Como? Faz aí, assim, ó. Pastor Flávio, fazendo o pastor Flávio aqui, assim, ó. Ficou boa? Essa aí nós vamos fazer um banner assim, ó. Culto Nazatim. Aqui, ó. Beleza? Ó, se liga. Todas as vezes que o poder do Espírito Santo se derramava, a principal coisa que começava a acontecer na vida dos homens, e aqui escrito em Atos, era um movimento de santidade. E o que significa esse movimento de santidade? São homens e mulheres, pessoas dispostas a abrir mão de uma vida de pecado. Pessoas dispostas a pagar o preço de dizer não para si mesmo, para começar a viver algo diferente. Então, quando a gente pede: Senhor, eu quero receber o teu poder, eu preciso entender de que eu estou pedindo para o Espírito Santo algo, mas eu preciso ter no meu coração a disposição de renunciar ao pecado, de renunciar uma vida que me impede de fato de viver essa comunhão com o Espírito Santo. Não existe comunhão entre luz e trevas, a palavra de Deus diz. Então não dá para a gente ficar clamando para o Espírito Santo. E entenda uma coisa aqui, eu não estou dizendo para você não clamar pelo Espírito Santo, não é isso. Até porque é o Espírito Santo quem nos santifica. É no Espírito Santo que a gente começa a ser liberto do pecado. Mas você precisa estar disposto a abrir mão da vida de pecado. É o começo do processo. Você precisa estar disposto a chegar na sua casa e, ao invés de ficar respondendo de uma maneira errada para os seus pais, começar a responder de uma maneira certa. Você precisa estar disposto a chegar, e quando começar a vir a tentação e você está rolando lá o seu TikTok, o seu Instagram, e começar a vir coisas que você não deveria ver, você tem que estar disposto a desligar seu celular, penar ele longe e, sei lá, ler a palavra.
Você tem que estar disposto a aguentar firme diante da tentação. A própria palavra diz que não há nenhuma tentação que seja impossível de nós suportarmos, porque Ele mesmo, o Senhor, providencia um escape para mim e para você. Ou seja, eu não estou falando aqui de ser santo sem o Espírito Santo, não é isso, mas eu estou falando de primeiro falar, eu quero viver de uma maneira diferente, e aí o Espírito Santo começa a santificar. Mas se o Espírito Santo não encontrar em mim esse desejo da santidade, fica difícil. Então, a primeira responsabilidade que eu quero que você entenda e assuma isso em nome de Jesus sobre a sua vida, é a responsabilidade da santidade. Tem muita gente hoje que fica buscando poder só por poder. Eu até citei, quando eu preguei essa mensagem, que eu fiquei assustado uma vigília que eu fui, que tinha uma menina tentando escalar a parede. Estava cheia do poder de Deus tentando escalar a parede. Eu falei do Homem-Aranha aqui, mas a unção de Homem-Aranha para mim é nova. Mas o ponto que eu quero que você entenda, gente, é que se não for para produzir santidade na sua vida, não faz sentido o Espírito Santo te encher. O Espírito Santo não quer ficar dando poder para a gente viver, ser todo poderoso. Nós não precisamos disso, e muito menos Deus precisa disso. O que eu quero dizer é que tem muita gente que fica pedindo poder para realizar coisas em seu próprio nome. Vamos ser sinceros, é mó hype quando você abre o vídeo do TikTok e aparece lá o Todd Phillips, orando pelas pessoas e um monte de gente sendo curada. E isso é uma maravilha, é uma bênção, é um dom de Deus sobre a vida dele derramado. Mas a gente fica olhando e fala, nossa, eu quero ser cheio de poder para curar os outros. Mas não está disposto a abandonar o pecado. O Espírito Santo, a primeira coisa que Ele quer fazer na nossa vida é santificar, é limpar o que está sujo, é trazer luz onde tem trevas, é cobrir os espaços e encher os espaços onde só o pecado antes habitava. Então, o que eu quero que você entenda é que nessa noite, se você chegou até aqui sem estar disposto a viver um modelo de vida de santidade, há um convite aqui para você hoje. Há um convite, porque eu tenho convicção pela palavra de Deus de que o Espírito Santo deseja derramar poder sobre a sua vida. O Espírito Santo deseja usar você, até para curar, como eu disse aqui. Mas o primeiro passo é produzir santidade na sua vida. Produzir alguém que é puro. Produzir alguém que é diferenciado. Além disso, uma outra responsabilidade que vem junto com o poder do Espírito Santo, e isso fica muito claro ainda mais para nós aqui no livro de Atos, é a responsabilidade da missão. Fala para quem está do seu lado, fala, a segunda responsabilidade é a responsabilidade da missão. Agora você vai falar de novo com a autoridade de pastor. Você vai dizer assim, ou seja, vamos lá, gente, autoridade de pastor. Fala assim, ou seja, missão de Deus dada para você é para ser cumprida. Eu estou num mood Capitão Nascimento nos últimos cultos, né? Missão dada é missão cumprida. Pá, esses dias eu falei, estava tendo uma reunião com o pessoal da liderança, falei assim, pede para sair. Pede para sair. Mas gente, olha só, na continuidade desse texto que a gente leu, vocês viram que a gente terminou o texto de uma maneira interessante. Os homens dizendo assim, o que está acontecendo, velho? A parada está muito doida aqui. Todo mundo está entendendo o que esses caras estão falando no seu próprio idioma, velho. Aí eles pensam o seguinte, esses homens estão bêbados. Na hora que eles falam isso, a Bíblia diz o seguinte, então, lá no versículo 14, a Bíblia diz, então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. O que começa a acontecer aqui? Pedro começa
a dar uma explicação para as pessoas, mas mais do que isso, Pedro começa a anunciar a mensagem de Jesus. O que Pedro começa a falar? Não, nós não estamos bêbados, nós estamos cheios do poder de Jesus, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, e morreu na cruz para te salvar também. Pedro começa a pregar, Pedro começa a falar de Jesus para gente que ele nunca viu, ou até viu, mas gente que não dava a mínima para ele antes. Aí, gente, sabe o que acontece? Acontece uma das paradas mais doidas. A Bíblia diz que naquele dia, quando Pedro termina de falar, 3.000 pessoas se converteram. Numa fala que não deve ter durado uns 10 minutos. 3.000 pessoas se convertem. Um pouquinho para frente, no livro de Atos, diz que ele fala de novo, 5.000 se convertem. Depois, a Bíblia já nem dá mais número de tanta gente que era. A Bíblia nem mensura mais a quantidade. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo enche alguém, ele enche para que a gente cumpra a missão. E qual é a missão? É de pregar o Evangelho de Jesus. Ele nos enche para que a gente comece a falar daquilo que Jesus fez por nós e fez para os outros também. Eu citei aqui na semana passada o texto de 2 Coríntios, quando Paulo ele diz exatamente isso. Ele fala, olha, nós fomos reconectados com Jesus através do sacrifício dele, e agora nós temos a missão de reconectar outros também. Essa é a missão que está confiada para mim e para você. Essa é a missão que Jesus te chamou para cumprir nessa terra. Jesus não te chamou para você ser um Zé Mané, um Zé Ninguém. Jesus te deu missão, Jesus te deu capacidade, mas mais do que isso, Ele está disposto a te dar poder de Deus, poder do Espírito Santo. Mas não é para você guardar na sua gaveta, é para você cumprir sua missão, para falar de Jesus. O Espírito Santo não vai ficar enchendo gente que não está disposta a falar de Jesus para quem está lá na escola, na faculdade, no trabalho chorando. O Espírito Santo não está disposto a dar poder para quem tem vergonha de falar do nome dele. O Espírito Santo quer encher pessoas que estão dispostas a testemunhar quem ele é. Por isso que Jesus ele já tinha deixado isso claro para os discípulos lá em Atos no capítulo 1, versículo 8, um capítulo para trás. Ele diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que sejam minhas, fala forte, para que sejam minhas testemunhas. Para que vai ter poder? Fala, para ser testemunha. Não é ter poder para ficar dentro de 4 paredes no Shaba. Não que isso seja ruim, não que isso seja errado, mas cara, presta atenção, para que o Espírito Santo vai encher alguém que não está disposto a viver a missão? Lembra que a gente acabou de falar aqui, missão dada é missão? Por que Deus vai dar poder para alguém que não quer cumprir missão? Paulo mesmo falando sobre soldados diz assim, um bom soldado ele não se distrai com coisas banais da vida. Pelo contrário, ele fica ligado na missão que foi confiada para ele. Vocês estão entendendo isso? Então, não adianta eu querer poder sem querer assumir a responsa de falar de Jesus. E o que eu quero dizer aqui é que Jesus, mais uma vez, guarda isso que eu vou falar, o Espírito Santo está a fim de encher você de poder. O Espírito Santo está procurando quem está disposto a assumir a missão, para te dar, para aquecer o coração, acender a chama. E viu, e é por isso que tem muita gente que às vezes chega aqui e às vezes não sente nada. Não é porque Deus não está aqui, não é porque o louvor está ruim, é porque às vezes falta você só assumir alguns compromissos com Deus. Ou Deus pode estar tratando outras coisas com você, mas o ponto é, tem um monte de gente que ainda não está afim de assumir responsabilidade, de viver santo, de falar de Jesus por onde passa. E aí, gente, já caminhando para o final, o que eu quero que fique muito bem claro é que há 2 responsabilidades, de santidade e de missão. Agora, eu gosto de, como John Wesley, por exemplo, definiu a maneira como o Espírito Santo encheu a sua vida. Ele diz que um dia um fogo aqueceu o seu coração de uma maneira que era impossível
era impossível ele não falar de Jesus. E essa representação do fogo enchendo o coração, essa representação do coração queimando, de sendo aquecido, nos lembra daquilo que a própria palavra diz que é o altar. O altar, lá em Levítico, no capítulo 6, diz que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Ele nunca deverá se apagar. E quando a gente olha para essa comparação que a Bíblia faz, a Bíblia diz que o altar da nossa vida é o nosso coração. Amém ou não amém? É por isso que Davi, ele diz exatamente isso, quando ele está se arrependendo do seu pecado. Lá em Salmo no capítulo 51, ele diz o seguinte: não são ofertas ou sacrifícios que agradam o coração de Deus. O que agrada ao Senhor é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Esse Deus não rejeitará. O que Davi está querendo dizer? O que Deus está mais esperando é um altar, é um coração queimando por Ele. É um coração que está, um altar que está pronto para receber o Espírito Santo, com vontade de queimar por Jesus. Mas muitos olham e falam: eu não consigo. Então, eu me lembro do texto de 1 Reis, no capítulo 18. Se você puder, abre aí rapidinho comigo. Abre rapidão. 1 Reis, capítulo 18. Eu não vou ler todo o texto, mas abre aí. Todo mundo achou? A partir do versículo 30, a Bíblia diz assim, ó: então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma pedra para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem água sobre o holocausto e a lenha. E aí olha só, indo lá para o final do texto, quando Elias ora, a Bíblia diz, versículo 38, diz: no mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu, queimou o novilho, a madeira e as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. É impressionante como quando Elias ele pede, o fogo de Deus desce sobre o altar. Quando nós pedimos o fogo do Senhor, o fogo do Espírito Santo sobre o nosso altar, que é o nosso coração, deixa eu te falar uma coisa: o Senhor está disposto a derramar. Só que sabe o que é mais interessante do que isso? Só para você entender o contexto do que estava rolando uma baita de uma treta aqui. Quantos aqui se lembram dessa história? Levanta a mão. Não tem problema se você não se lembrar. Eu vou te contar agora rapidão. Estava rolando um baita de um desafio. 450 profetas de Baal estavam cortando os próprios corpos e pedindo para que o Deus deles, que era o Deus Baal, derramasse fogo do céu. E então, depois de um dia inteiro, nada aconteceu. Então aí Elias falou: pronto, agora é minha vez. Aí ele vai, a gente leu esse texto aqui, é engraçado que no final ali do texto ele ainda diz o seguinte, ele fala assim, uma oração bem sincera, fala: Deus, me ajuda aqui, não deixa eu passar vergonha aqui, Deus, o Senhor pode por favor derramar fogo? E aí beleza, e aí acontece aquilo que a gente leu, no mesmo instante, Deus derrama fogo do céu no altar. Agora, vocês repararam o que está lá no começo do texto? Quem aqui reparou no que está no começo do texto? Levanta a mão. Boa. Todo mundo com medo de falar errado. Vocês repararam que no começo do texto, a Bíblia diz que Elias chegou aonde para pedir o fogo? Aonde que ele chegou? Fala alto, no altar. Vou perguntar de novo, vamos fingir que vocês não sabiam. Elias pede fogo aonde? Uau. Em Israel naquela época tinham vários altares espalhados, aonde
As pessoas usavam para fazer ofertas e fazer os seus sacrifícios. Mas naquela época, por conta do tempo, por conta das guerras, por conta de um monte de problema, os altares estavam todos destruídos. Aí vocês reparam o seguinte: quando Elias ele vai pedir para Deus derramar fogo, antes de derramar fogo, o que ele faz? Ele chega no altar que estava destruído e ele conserta primeiro. Antes de pedir para que Deus faça alguma coisa, primeiro Elias ele pega as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, e ele começa a reconstruir aquele altar. Ele começa a colocar cada coisa no seu lugar. Ele começa a colocar tudo em ordem, porque não adianta a gente querer que Deus faça alguma coisa num lugar que está tudo bagunçado, num lugar que está sujo, num lugar que está destruído. O fogo quem derrama é o Senhor. Quem queima o holocausto é o Senhor. Quem queima as impurezas daquele lugar é o Senhor. Quem secou a água foi o fogo do Senhor, mas quem consertou o altar foi Elias. E eu não sei se você já pegou o que eu estou dizendo, mas o que eu quero dizer é que se há um altar aqui que nós estamos falando, que é o meu coração e o seu coração, às vezes tem fogo do céu que não é derramado, porque às vezes ainda o nosso altar está bagunçado, porque o nosso altar está destruído, ou destruído por causa de pecado, destruído por causa de escolhas erradas que a gente fez, ou destruído porque a gente está andando desatento na nossa vida com Deus, ou porque no lugar onde era para queimar somente o fogo do Senhor, está queimando paixões por outras pessoas, por outras coisas. Então, a coisa mais simples que eu quero dizer aqui para você nessa noite, é que o Senhor tem me incomodado, e o Senhor tem falado claramente comigo, e é por isso que eu tenho pregado tanto essa mensagem. O Senhor tem falado comigo que, sim, é o tempo de Deus fazer grandes coisas, não simplesmente através da igreja, sim através da igreja, mas não simplesmente. O Senhor tem falado muito ao meu coração de que Ele quer fazer isso através de adolescentes, através de jovens. Hoje eu estava tendo um papo com líderes e pastores do Distrito Paulistano, e nós estávamos falando sobre liderança, e uma das coisas que eu disse, eu lembrei daquele texto de 1 João, no capítulo 2, que João diz: jovens, eu lhes escrevo porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece no coração de vocês, e vocês já venceram o maligno. O que eu quero dizer é que Deus olha para você, Deus olha para mim, e Deus enxerga uma força, Deus enxerga algo diferente. Deus enxerga em você o potencial para avivar essa cidade, para avivar a tua escola, para avivar esse país. Deus enxerga em você potencial para salvar todos os lugares onde você passar, pelo poder do nome de Jesus. Deus enxerga em você um altar para receber fogo de Deus, para receber poder, para sim orar por cura, para sim orar por transformação. Deus enxerga em você um altar. Mas tem muita gente que não recebe porque está com o altar destruído. O que eu quero que você faça nessa noite, além de assumir as responsabilidades de viver santidade, de cumprir a missão, eu quero pessoas que estão dispostas a falar: Senhor, meu altar está bagunçado, mas ele não sai daqui hoje sem estar com tudo em ordem. O meu altar não vai sair daqui hoje sem a convicção de que ele está pronto para receber o fogo que queima o altar. E mais do que isso, um altar preparado para, como diz em Levítico, continuar queimando todo dia. Nós começamos o culto cantando o seguinte: eu vou queimar até o fim. Quem aqui está disposto a queimar por Jesus, a ser cheio de poder? Mas quem está disposto a bater no peito e falar: talvez eu preciso consertar meu altar hoje. Eu quero fogo, mas eu não vou pedir com um altar bagunçado. Eu vou consertar o altar e eu sei que Deus vai derramar. Eu vou pedir para Deus derramar, mas eu sei que Ele vai encontrar alguém disposto a ser santo. Eu vou pedir para Deus derramar, mas eu sei que Ele vai encontrar alguém disposto a viver a missão. Fique em pé no seu lugar, por favor. A mensagem é muito clara hoje, gente. Vou dar um último exemplo aqui. Tem um monte de gente que, quando ouve uma mensagem como essa, falando sobre consertar altar,
falando sobre ir para o altar, falando sobre derramar a vida diante de Jesus. Tem um monte de gente que fica pensando, acho que não é para mim. Eu tenho pecado, mas dá para resolver com Deus. Eu não preciso me expor. Eu não preciso fazer nada. Agora é interessante que quando Paulo fala com Timóteo, por exemplo, Timóteo era pastor, gente. E Paulo escreve o seguinte texto para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, que ninguém te despreze porque você é jovem, mas que você seja um exemplo na sua conduta, nas suas palavras, na forma como você anda, na forma como você conversa com as pessoas, que você seja um exemplo. E mais do que isso, sabe o que ele diz? Ele fala assim: olha só, e não descuida do dom de Deus que foi derramado sobre a sua vida. Sabe o que Paulo está querendo dizer para Timóteo? Timóteo, não importa se você é pastor ou não, não importa a tua idade, não importa o que está acontecendo, fique esperto, porque o inimigo tenta roubar constantemente, e às vezes o inimigo somos nós mesmos, fica tentando roubar de você a sua vida com Deus, os dons que Deus tem para você, tudo que você é, tudo que você faz. Paulo não estava falando para alguém, para um novo convertido, Paulo estava falando para um pastor. O que eu quero dizer com isso é que às vezes tem gente que está aqui falando: eu sou líder, faz 10 anos que eu estou no Nazatim, eu estou na igreja desde que eu nasci, acho que essa mensagem não é para mim. Talvez essa mensagem é para aquele cara que acabou de se converter, que ainda está cheio de vício, para aquele cara que está cheio de BO, mas às vezes é nesse ambiente que Deus está falando com você. Fala assim: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, tem altar aí. Talvez ele só esteja fora do lugar, talvez ele só esteja bagunçado. Conserta hoje, cara, conserta hoje, porque se tem relevância de Deus para a sua vida, mano, pega isso para você, cara. Mas volto a dizer, Deus derrama fogo em altar que está inteiro. Ninguém precisa estar com o altar 100%, mas você tem a oportunidade de hoje de fazer igual Elias. Senhor, coloquei cada pedra no seu lugar, agora o Senhor pode derramar. Fecha o olho onde você estiver. Eu quero pedir para o louvor vir aqui, já está aqui. E nós vamos cantar uma música, e eu quero que você, de olho fechado no seu lugar, comece a pensar sobre a tua vida. Comece a pensar sobre o altar que é o teu coração. E presta atenção nisso que eu vou falar, sinceramente. Mano, não se importa com quem está do seu lado, velho. Não se importa com o que vão falar ou vão pensar. É você e Deus. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou pensar no meu coração. E nós vamos cantar uma música. E se Deus, enquanto nós estamos cantando, enquanto nós estamos falando, Deus começar a tocar no seu coração de um altar que precisa ser reconstruído, enquanto nós cantamos aqui, eu quero desafiar você a sair do seu lugar, se colocar diante de Deus, e não importa o quanto você precisa reconstruir, falar para Deus hoje: Senhor, eu me ajoelho neste altar para levantar daqui com o meu altar reconstruído. Então, de olhos fechados, vamos cantar. E se Deus está falando com você, sai do seu lugar e vem até aqui, que eu quero orar por todos nós. Vamos cantar. Então vem me